Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Senhor, precisamos de Ti, Pai amado. Precisamos de Ti, Pai amado, porque somos pecadores, somos falhos, Pai amado. E precisamos da Tua misericórdia, Senhor. Sem a Tua misericórdia, meu Deus, já não estaríamos aqui, Pai. Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, Senhor. Por muitas vezes, Senhor, negligenciar a Tua palavra, Pai. Por muitas vezes te trocar por coisas fúteis, meu Deus. Coisas que nos afastam de Ti, Pai amado. Te pedimos perdão por isso, Senhor. E a Tua misericórdia, Senhor, a Tua graça, Pai amado, o Teu amor nos basta, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por tanto amor dedicados a nós, Senhor. Pois não somos merecedores disso. Não somos merecedores das Tuas misericórdias. Não somos merecedores das Tuas bênçãos, meu Deus. Mas sim seríamos merecedores da Tua ira, Pai amado. Mas Tu mandou Teu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, Pai amado, para nos livrar da escravidão do pecado, onde já estávamos condenados, mas graças ao Teu Filho Jesus Cristo, Ele nos resgatou, nos tirou aonde estávamos escravizados, Pai, nos tirou da lama, nos tirou da escuridão, Pai amado, e nos trouxe para o Teu lado, o lado da luz, o lado da salvação eterna, Pai. Muito obrigado por isso, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas Tuas bênçãos diárias, Pai amado, por mais um dia de vida, pois já é uma bênção extraordinária, Senhor. Obrigado, Pai, por essa chuva que está caindo agora, Pai amado. Obrigado pelas obras que Tu faz com Tuas próprias mãos, meu Deus, que é a Tua criação, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, pois Tua palavra é vida, Tua palavra é alimento para nossas almas, Senhor. E que possamos nos alimentar diariamente, Senhor. Assim como alimentamos a nossa carne, Senhor, precisamos ainda mais alimentar o nosso espírito, Pai amado, a nossa alma, Senhor, para ficar cada vez mais perto de Ti, Pai. Senhor, nesse momento eu te peço, Pai amado, que abra nossa mente, nosso entendimento, Senhor, e nosso coração, Pai, para deixar a Tua palavra entrar, Senhor, e fazer morada em nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o nosso devocional em Spurgeon, que está baseado em Salmo, capítulo 91, versículo 9. Vamos ver o que diz. Salmo 91, 9. Que diz assim: Você fez do Senhor o seu protetor. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Amém. Vamos para a mensagem que Spurgeon nos traz. Diz assim: No deserto, os israelitas estavam continuamente expostos à mudança. Sempre que a coluna de fogo pairava, as tendas eram armadas. Mas no dia seguinte, quando o sol da manhã chegava, a trombeta soava. A arca era colocada em movimento, a coluna de nuvem e de fogo guiava o caminho, através de estreito
desfiladeiros de montanhas, ao lado da colina ou pelo árido deserto. Eles mal tinham tempo de descansar um pouco antes de ouvir o som de vamos. Este não é o seu refúgio. Vocês ainda precisam seguir viagem para Canaã. Eles nunca ficavam muito tempo em um lugar, nem mesmo poços e palmeiras podiam detê-los. No entanto, eles tinham um lar em seu Deus. A coluna de nuvem era seu teto, e sua chama à noite seu fogo doméstico. Eles precisavam seguir de lugar em lugar, mudando continuamente, nunca tendo tempo para se fixar e dizer: agora estamos seguros. Neste lugar devemos habitar. Ainda assim, diz Moisés, embora estejamos sempre mudando, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O cristão não conhece mudanças em relação a Deus. Ele pode ser rico hoje e pobre amanhã. Ele pode estar doente hoje e bem amanhã. Ele pode estar alegre hoje e amanhã pode estar aflito. Mas não há mudança em seu relacionamento com Deus. Se ele amou ontem, ele ama hoje. Minha mansão perene de descanso é meu abençoado Senhor. Que as minhas perspectivas sejam frustradas, que as esperanças sejam destruídas, que a alegria seque, que o mofo destrua tudo. Não perdi nada do que tenho em Deus. Senhor, sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Sou um peregrino no mundo, mas estou em casa em meu Deus. Na terra eu vago, mas em Deus eu habito num lar tranquilo. Amém. Vamos para a nossa leitura diária, que está em 1 Crônicas. Primeira Crônicas, capítulo 6. Os descendentes de Levi. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Coate foi pai de 4 filhos, Anrão, Isa, Hebron e Uziel. Anrão foi pai de 2 filhos, Arão e Moisés, e de uma filha chamada Miriam. Arão foi pai de 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar foi pai de Finéias, e Finéias foi pai de Abissua. Abissua foi pai de Buque, e Buque foi pai de Uzi. Uzi foi pai de Zeraías, e Zeraías foi pai de Meraiote. Meraiote foi pai de Amariá, e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok, e Zadok foi pai de Aimaas. Aimaas foi pai de Azarias,
E Azarias foi pai de Joanã. Joanã foi pai de Azarias. Joanã foi pai de Azarias, que serviu como sacerdote no templo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias foi pai de Amariá, e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok, e Zadok foi pai de Salum. Salum foi pai de Ilquias, e Ilquias foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Seraías, e Seraías foi pai de Jeozadak. Jeozadak foi levado como prisioneiro junto com os moradores de Judá e de Jerusalém, que o Senhor levou para o cativeiro por meio do rei Nabucodonosor. Outros descendentes de Levi. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de Libni e Simei. Coate foi pai de Anrão, Isa, Hebron e Uziel. Merari foi pai de Mali e Muzi. Gerson foi pai de Libni. Libni foi pai de Jaate. E Jaate foi pai de Zima. Zima foi pai de Joá. Joá foi pai de Ido. Ido foi pai de Zera. E Zera foi pai de Jeaterai. Coate foi pai de Aminadab. Aminadab foi pai de Corá. E Corá foi pai de Assi. Assi foi pai de Elcana. Elcana foi pai de Ebiasaf. E Ebiasaf foi pai de Assi. Assi foi pai de Taate. Taate foi pai de Uriel. Uriel foi pai de Uzias. E Uzias foi pai de Saul. Elcana foi pai de 2 filhos, Amazai e Aimote. Aimote foi pai de Elcana. Elcana foi pai de Isofai. Isofai foi pai de Naate. Naate foi pai de Eliabe. Eliabe foi pai de Jeroão. E Jeroão foi pai de Elcana. Samuel foi pai de 2 filhos, Joel, o mais velho, e Abias. Merari foi pai de Mali, e Mali foi pai de Libni. Libni foi pai de Simei, e Simei foi pai de Uzá. Uzá foi pai de Simeia. Simeia foi pai de Agias. E Agias foi pai de Asaías. Os levitas, cantores e músicos. São estes os homens que o rei Davi encarregou da música no lugar de adoração em Jerusalém, depois que a Arca da Aliança foi colocada lá. Eles se revezaram nos seus deveres na tenda da presença de Deus.
antes de o rei Salomão construir o templo. São estes os que ocupavam esse cargo. Do grupo de famílias de Coate, Emã, o regente do primeiro coro, era filho de Joel, e Joel era filho de Samuel. Samuel era filho de Elcana. Isso mesmo. Elcana era filho de Jeorão. Jeorão era filho de Eliel. E Eliel era filho de Toá. Toá era filho de Zufi. E Zufi era filho de Elcana. Elcana era filho de Maate. E Maate era filho de Amazai. Amazai era filho de Elcana. Elcana era filho de Joel. Joel era filho de Azarias. E Azarias era filho de Sofonias. Sofonias era filho de Taate. Taate era filho de Assi. Assi era filho de Ebiasaf. E Ebiasaf era filho de Corá. Corá era filho de Issá. Issá era filho de Coate. Coate era filho de Levi. E Levi era filho de Jacó. Asaf, o regente do segundo coro, era filho de Berequias. E Berequias era filho de Simeia. Simeia era filho de Micael. Micael era filho de Baazeias. E Baazeias era filho de Malquias. Malquias era filho de Etne. Etne era filho de Zera. E Zera era filho de Adaías. Adaías era filho de Etã. Etã era filho de Zima. E Zima era filho de Simei. Simei era filho de Jaate. Jaate era filho de Gerson. E Gerson era filho de Levi. Etã, do grupo de famílias de Merari, era o regente do terceiro coro. Etã era filho de Quise. Quise era filho de Abde. E Abde era filho de Maluque. Maluque era filho de Asabias. Asabias era filho de Amazias. E Amazias era filho de Ilquias. Ilquias era filho de Anzi. Anzi era filho de Anzi. Anzi era filho de Bani. E Bani era filho de Semi. Semi era filho de Mali. Mali era filho de Muzi. Muzi era filho de Merari. E Merari era filho de Levi. Os seus colegas levitas estavam encarregados de todos os outros serviços do lugar de adoração em Jerusalém. Os descendentes de Arão. Arão e os seus filhos apresentavam as ofertas de incenso e ofereciam os sacrifícios
que eram completamente queimados no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo e pelos sacrifícios por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel. Eles faziam tudo isso de acordo com as instruções dadas por Moisés, servo de Deus. Arão foi pai de Eleazar. Eleazar foi pai de Finéias. E Finéias foi pai de Abissua. Abissua foi pai de Buque. Buque foi pai de Uzi. E Uzi foi pai de Zeraías. Zeraías foi pai de Meraiote. Meraiote foi pai de Amariá. E Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok. E Zadok foi pai de Aimaas. As cidades dos levitas. Este é o território que foi dado ao grupo de famílias de Coate, descendentes de Arão. Eles receberam a primeira parte da terra dada aos levitas, isto é, a cidade de Hebron, no território da tribo de Judá, e as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. Mas os campos e povoados que pertenciam à cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné. As seguintes cidades foram dadas aos descendentes de Arão: Hebron, que era uma das cidades para fugitivos, e as cidades de Jati, Libna, Estemoa, Ilém, Debi, Azã e Bet-Semes, com as terras de pastagens que ficavam ao redor delas. No território de Benjamim, eles receberam as seguintes cidades com as suas terras de pastagens: Geba, Alemete e Anatote. Isso dava um total de 13 cidades para nelas morarem as famílias que descendiam de Arão. 10 cidades no território de Manassés do Oeste foram dadas por sorteio ao resto do grupo de famílias de Coate, família por família. Ao grupo de famílias de Gerson, família por família, foram dadas 13 cidades no território de Asser, Naphtali e Manassés do Leste, na região de Bazã. Do mesmo modo, 12 cidades no território de Ruben, Gade e Zebulon foram dadas ao grupo de famílias de Merari, família por família. Dessa maneira, o povo de Israel deu aos levitas para nelas morarem, cidades e as cidades de pastagens que ficavam ao seu redor. As cidades que ficavam no território de Judá, Simão e Benjamim, Simão e Benjamim, das quais se falou acima, também foram dadas por sorteio. Do grupo de famílias de Coate,
algumas receberam no território de Efraim as seguintes cidades e terras de pastagens: Siquém, uma cidade para fugitivo, que ficava na região montanhosa de Gézer; Joquemeão, Bet-Horon e Aijalon e Gate-Rimon. No território de Manassés, do oeste, eles receberam as cidades de Aner e Bileão, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. Do grupo de famílias de Gerson, estas receberam as seguintes cidades com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. No território de Manassés do leste, Golã, na região de Bazã, e Astarote, no território de Issacar; Quedes da Berete, Ramote e Anem. No território de Asser, Masal, Abidom, Ucoque e Reobe. No território de Naphtali, Quedes, na região da Galileia, Amon e Quiriataim. Do grupo de famílias de Merari, estas receberam as seguintes cidades com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor: no território de Zebulon, Rimono e Tabor; no território de Ruben, a leste do rio Jordão, em frente de Jericó, Bezer, no planalto Jaza; Quedemote e Mefaate, no território No território de Gade, Ramote, na região de Gileade, Maanaim, Esbom e Jazer. É isso, gente. Capítulo 6 de 1 Crônicas. Que Deus os abençoe.